Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Prazer pra quem não me conhece, eu sou o Alexandre Vieira, jornalista com passagens por terra, Estadão e Bola VIP. E agora diariamente trago informações sobre o tricolor paulista. Te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para sempre ficar por dentro de tudo que acontece nos bastidores do São Paulo. Bora trazer informação nesse sabadão, primeiro sábado aí de 2025, primeiro fim de semana, que seja um ótimo final de semana para você. Começando com o Wellington Rato, oficialmente não é mais jogador do São Paulo. O Vitória anunciou na noite desta sexta-feira, em comunicado nas suas redes sociais, a compra do jogador, o anúncio da contratação do jogador. O próprio São Paulo também nas suas redes sociais fez ali algumas menções, algumas homenagens para o Wellington Rato, que foi muito importante, tanto no título da Copa do Brasil em 2023, como também no título da Supercopa de 2024. Ele foi titular na partida contra o Palmeiras, então ele teve a sua relevância nesses 2 anos que ele teve com a camisa do São Paulo. Ele foi importante, inclusive nas mensagens dos torcedores, né? Muita gratidão em tudo o que envolveu o Wellington Rato. Eu tô de acordo com todos ali. Acho que foram 2 bons anos do Rato. Acho que ele fez cumprir ali o seu ciclo e acho que poderia até ser útil para o ano que vem, para esse ano, na verdade, né? Mas acho que também um negócio não é dos piores. Lembrando que o Vitória vai pagar 5 milhões de reais por 80% dos direitos do jogador, os 80% que o São Paulo tinha sobre o atleta, os outros 20 estão com o Atlético Goianiense. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa passagem e também da negociação do Wellington Rato no São Paulo. Para a gente continuar, vamos explicar um pouquinho essa situação do Natanael, Coritiba e o possível envolvimento do Luan. Começando com Natanael. O jogador, ele tinha conversas para renovação de contrato com o Coritiba desde o ano passado. Ele trocou de staff agora. E aí o staff entende que pro ano que vem, para esse ano, melhor dizendo, eu ainda tô trocando aqui os anos. Para 2025 seria interessante, já que ele recebeu sondagens de clubes da Série A, dele fazer essa mudança, né? Para uma equipe da primeira divisão seria um salto de qualidade na carreira do atleta. O próprio Coritiba, já sabendo que o jogador vai ficar livre daqui a 6 meses para assinar um pré-contrato, o Coritiba, já sabendo que não vai renovar, então aceita negociar o Natanael. E aí o São Paulo já tem meio que um acordo com o Coritiba e com o Natanael. O acordo com o Natanael seria um contrato de 4 temporadas, alinhou basicamente como que seriam as bases salariais, seriam ali pagamentos que iriam aumentar durante esses 4 anos. E com o Coritiba também já tem meio que um acerto. São Paulo já cedeu o Caio Mateus, existe uma possibilidade de aumentar o percentual do Caio Mateus. O São Paulo tem 45% dos direitos do atleta, que o restante acabou ficando com o Coritiba. Então existe ainda a possibilidade de quem seria o envolvido para sacramentar o negócio. Então o São Paulo tem um acerto com o Coritiba de vou te dar, a gente pode negociar um percentual maior do Caio Mateus e a gente pode negociar aqui complementar alguns atletas, seja por empréstimo ou seja em definitivo. E aí que entraria o Luan nessa parada. O Luan só tem contrato com o São Paulo por mais pouco tempo, então o São Paulo gostaria de envolver o atleta nessa situação, seja por empréstimo ou seja em definitivo, já para abater qualquer possibilidade de valor do Natanael. Só que o Luan não quis aceitar o negócio em um primeiro momento, quer esperar um pouco mais, então por isso que o São Paulo ainda não consegue cravar o negócio. Mas com o Coritiba já está tudo bem avançado e com o jogador também já está tudo bem encaminhado, o contrato de 4 anos, o salário, tudo bonitinho, já está bem esquematizado. Falta realmente saber quem seria essa devolução ao Coritiba, seria esse contraponto. Quem iria para o Natanael chegar? Porque lembrando, o São Paulo não tem condições de fazer propostas em dinheiro. Então tá mais ou menos nesse cenário essa situação do Natanael.
São Paulo tem um acerto com o Coritiba, tem um acerto com o Natanael, mas falta saber quem seria esse outro jogador. Na visão da diretoria, tinha que ser o Luan, mas o Luan, em um primeiro momento, ele está curtindo férias com a família, ele está retornando agora para as atividades, ele se cuidou durante o seu período de férias. O Vitória já afirmou publicamente que não vai exercer a possibilidade de contratar o atleta. O Luan, ele tem sondagem de algumas equipes. O Atlético Paranaense sondou a situação dele. O Grêmio fez uma sondagem bem inicial também para saber mais detalhes. O Santos também é um interessado na contratação do Luan. Então, por conta desses contatos, o Luan quer dar uma esperada. Por quê? Ou ele vai ter um projeto grande, que é o do Atlético Paranaense de reconstrução, ou ele tem equipes da primeira divisão de olho nele. Então, por isso que ele, Luan, ainda não quer tomar uma decisão de ir ou para o Coritiba e ser envolvido nessa transação com o Natanael. Ele quer esperar um pouco mais, sentar com o seu staff, ó, o que foi sondagem? O que foi contato? O que realmente os caras querem? Como é que tá essa situação? E aí ele vai ver, ó, beleza, houve um contato do Santos, só que o Santos não quer evoluir. Houve um contato do sei da onde, mas não quer evoluir. Ah, o que a gente tem de concreto é isso, isso e isso. Então vamos decidir, e aí poderia decidir pela ida pelo Coritiba. Então, neste momento, o São Paulo adota uma postura de cautela até para entender uma resposta definitiva do Luan em relação à possibilidade dele acabar indo para o Coritiba. Beleza? Então, espero que tenha ficado clara essa situação do Natanael, porque tem algumas nuances, né? É por isso que é importante. Tem acertos já, mas faltam algumas peças a serem encaixadas para que, de fato, a negociação acabe se concretizando, tá bom? Para a gente continuar, repercutiu uma informação do André Hernan sobre o Matheus Bahia. O São Paulo monitora a situação do Matheus Bahia, ainda não houve uma proposta oficial, é um jogador que o São Paulo fez contatos um pouco mais fortes, né, um pouco mais efusivo, assim, para saber de fato, não, ó, como é que tá, o que vocês aceitam e tudo. E lembrando, de novo, o São Paulo não deve envolver dinheiro nas suas tratativas nessa janela de transferência. O São Paulo não tem dinheiro em caixa. Então o São Paulo está buscando viabilidades com o Bahia e o Grupo City para poder saber o que ele poderia barganhar em relação ao Matheus Bahia. Num cenário ideal, seria um empréstimo com opção ou obrigação de compra, caso ele bata algumas metas estabelecidas, de uma temporada. O Matheus Bahia, ele se destacou no Ceará na última Série B, o próprio clube cearense gostaria da permanência do atleta para a próxima temporada, inclusive tem algumas tratativas envolvendo aí o Eric Pulga e tudo, que é um jogador que o Bahia está de olho, e também existe a possibilidade do Grupo City levar o Matheus Bahia para o Girona, porque ele é um promissor, é um jovem, então poderia ter essa rodagem na Europa, mas é muito bem visto também esse negócio com o São Paulo. Então ainda está muito na sondagem inicial, no contato inicial, primeiras conversas. Então, caso o São Paulo não evolua em outras situações, o São Paulo pode acabar evoluindo nessas questões com o Matheus Bahia. O Matheus Bahia que não chegaria para ser o titular absoluto. O Matheus Bahia seria mais para ser uma opção no elenco do São Paulo. Ele pertence ao Bahia e se destacou na última Série B com a camisa do Ceará. Para a gente continuar, bora falar sobre essa questão do Wendel. O Wendel, vamos trazer alguns fatos importantes. Eu trouxe para vocês, né, na manhã dessa sexta-feira, que o São Paulo iria assinar um pré-contrato com o Wendel, já para dar uma modificada nas cartadas das negociações com o Porto. O que acontece? Como o Porto ele tem contrato com o atleta, o Porto está muito dando as rédeas. Eu até brinquei, o Porto está fazendo charminho. Uma hora tá acertada e depois pede uma coisa a mais. Ah não, agora eu não quero, agora eu quero, vamos fazer de novo. Então o Porto tá muito nesse charminho. E aí a tentativa do São Paulo de mudar o jogo, virar a mesa, seria assinar esse pré-contrato com o Wendel. Ele só pode legalmente assinar esse contrato no dia 6, e com esse pré-contrato assinado, aí você vai falar, e aí, Porto, o que você vai fazer agora? Eu não tenho mais interessado, não tem mais ninguém, porque agora é comigo, irmão. No meio do ano o contrato tá vigente, então bora negociar. Agora eu que tô mandando nessa parada. Então é mais ou menos nesse sentido que o São Paulo gostaria de ter essa mudança com o Porto. E aí vem repercutir um pouquinho do O Jogo, um jornal português, que citou que o Porto poderia ir à FIFA e tudo, porque entendia que o São Paulo já tinha um acordo antes da legalidade de janeiro com o atleta. Só que isso não é verdade. Por quê? Porque existe o interesse, mas não tem nada assinado. Tanto que o São Paulo está esperando o dia 6
para legalmente poder assinar esse contrato com o Wendel. Então, essa falácia do Porto, esse achismo de que houve alguma irregularidade, ela é uma inverdade, pelo menos do que a gente conversou com o São Paulo e com o Wendel. A assinatura vai acontecer, ou pelo menos deve acontecer, a partir do dia 6, quando já é algo legal. Então, se você ouvir essa história do Porto, pode ir para a FIFA, pode acabar denunciando o São Paulo e o jogador, e a negociação pode ser irregular, não é possível isso acontecer, porque o São Paulo vai assinar esse pré-contrato com o Wendel somente na próxima semana, quando é legalmente possível. Ele acertou verbalmente. Aí é muito uma questão de achismo do Porto. O São Paulo realmente tem um acerto verbal com o atleta já há um bom tempo, só que o São Paulo tem tentado negociar esse ativo com o Porto. Então, o São Paulo tratou tudo numa maneira limpa, transparente e legal com o Porto. E aí agora, depois do dia 6, quando puder fazer essa assinatura do pré-contrato, vai estar tudo legalizado. Então, essa desconfiança do Porto, de tudo, não, já tem um acerto, e a recusa do Fluminense, que o Fluminense fez uma proposta, e aí o Wendel não quis, foi o jogador que não quis ir. Não interessa se o Fluminense oferece 10 milhões de euros para o Porto. Se o Wendel não quiser, ele não vai. E o Wendel, em todos os momentos, ele quis o projeto do São Paulo. Eu tenho falado para vocês já há um bom tempo. Cruzeiro, Corinthians, que mais? Grêmio, um monte de clubes brasileiros bateram na porta do Wendel. Pô, vamos conversar. Só que falou, não, eu vou pro São Paulo, tô acertado com o São Paulo, eu quero ir pro São Paulo. Então o Wendel recusou todas as outras possibilidades, porque ele acredita muito nesse projeto que ele vai ter com o São Paulo. Tá bom? Então, pra gente fechar agora, vamos trazer uma informação quente, uma informação interessante. Marcelo Gallardo ligou para Jonathan Calleri para saber mais informações sobre a sua situação e para convencer o atleta a se mudar para o River Plate. Informação que a gente conseguiu a confirmação com pessoas próximas ao Jonathan Calleri de que o Gallardo fez esse contato parecido com o Galopo para convencer Calleri a se mudar ao River Plate. Só que o Calleri ficou muito lisonjeado, né? Agradeceu a possibilidade, a procura, o interesse, mas reafirmou o seu desejo de continuar no São Paulo. Já houveram muitos rumores em relação ao River, só que dessa vez foi um contato oficial, um contato direto do técnico do River Plate com o Calleri. E ali sim, depois, se houvesse a questão positiva, o River iria abrir conversas com o São Paulo. Mas o Calleri decidiu mais uma vez que quer ficar no São Paulo e rechaçou qualquer possibilidade de ir para o River Plate. Calleri está muito feliz no São Paulo. Ele está muito motivado com a próxima temporada, provavelmente ser ele o capitão principal do São Paulo. Ele está feliz, eu sempre falo para vocês, é importante trazer esse ponto, que toda vez que é o assunto Calleri, quem me acompanha já sabe que eu torno até ser repetitivo. O Calleri, ele passou na sua carreira inteira sem o poder de escolha para onde ele iria jogar. Eu já pude ter uma conversa em relação a essa situação. Falou, eu tava bem naquele clube, mas daqui a 6 meses eu tava em outro porque alguém queria que eu fosse para outro clube. Eu não conseguia me fidelizar com nenhum outro clube. Eu não sabia daqui a 6 meses para que país, para que time, para que cidade, para que lugar eu iria. Então, o cara ele sempre perambulou no futebol, principalmente no europeu, porque vocês vão lembrar do Deportivo Maldonado, dos empresários que sempre quiseram vender o Calleri. E o Calleri, depois de ter rodado e tudo, e ter voltado ao São Paulo, e o São Paulo ser o dono do seu passe, agora ele e o seu pai cuidando da sua carreira, o Calleri, e aí é uma aspa muito forte, que eu pude ouvir do próprio Calleri, eu estou em um lugar onde eu escolhi estar. Então o Calleri, além dele gostar, amar e ser identificado muito com o São Paulo, ele tem esse sentimento pessoal dele, de, cara, depois de tantos anos, de 10 anos perambulando, indo pra lá, indo pra cá, indo pra lá, indo pra cá, não tendo um poder de escolha, não só da minha carreira, mas das minhas questões pessoais, porque querendo ou não, isso envolve família, né, moradia, tudo, amigos. Então no São Paulo eu posso escolher isso, eu quero estar no São Paulo.
Então, qualquer possibilidade, assim, pelo menos hoje, né? Amanhã as coisas podem acabar mudando, mas pelo menos hoje eu posso afirmar para vocês que o Jonathan Calleri só sairá do São Paulo mediante uma ida para o All Boys, onde ele vai encerrar a carreira. O All Boys, para quem não sabe, é o time da infância dele, é um time onde ele começou, é um time onde ele pretende encerrar sua carreira, jogar pelo menos por 2 anos lá. Tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários, ainda estou em viagem, volto só na outra terça-feira, então posso acabar passando aí um ou outro comentário, mas sempre que possível eu estou conversando aí com vocês aí nos comentários, tá bom? Um abraço, bom final de semana para todo mundo, até a próxima, tchau!